Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 6 de abril, dia que marca o aniversário do estádio Beira-Rio. Não é? A gente tem que começar as notícias aí pelos fatos bons, positivos. Se bem que o torcedor colorado, de uma certa maneira, nem está muito ligado no aniversário do estádio Beira-Rio, que foi inaugurado em 1969, né? E está talvez mais ligado aí, decepcionado, com a confirmação da notícia que vem da Suíça, lá da Corte Arbitral do Esporte, o Tribunal Arbitral do Esporte, de que não teve sucesso naquela empreitada para reverter a situação da segunda divisão. E a tua leitura foi correta? Não tinha... Boa tarde. A tua leitura foi correta, lembrei disso até hoje. Porque não tinha autoridade, né? Para mandar julgar. Bom, estamos começando aqui o nosso Virando o Jogo, ao vivo pela TVU, canal 55, também pela NET no canal 11 e na internet você tem a possibilidade de sintonizar. Precisamos microfonar o Bavaresco, que já está aqui conosco. O Antônio Bavaresco já está conosco aqui. Então, o pessoal que está lá na produção, não o nosso Diogo Rossi, nosso produtor executivo do programa está aqui. Estou dizendo o pessoal da produção técnica aqui da TVU para colocar o microfone no Bavaresco, que já está aqui no estúdio conosco. Junto com o Alex Bagé, com o César Fabres, nosso colega do Esporte Interativo, que mais uma vez conosco. Ontem foi dia do filho, aí eu trouxe o meu hoje. Pior é que o telespectador, o ouvinte acredita. Eu fico, toda vez que eu passo nas ruas, eu pergunto, vem cá, cadê o Bagé? Eu tenho que ligar para a Grenal, tenho que ligar na TVU, não sei. Eu vejo ele uma vez por mês e ele lá, até porque ele não vai mais nos estádios. Fica mais no estúdio? É que ele chega e vai direto para a cabine. Repórter tem isso. Eu também já passei por isso. Depois que a gente sai da reportagem, a gente deixa de fazer parte da cachorrada. E a cachorrada começa a nos deixar de lado. Então, o estádio para os repórteres é lá embaixo. É na chuva. Pé molhado. Pé molhado. Aí nós passamos a ser outro... Vocês nos tiram, nos deixam de lado. Acabam conversando mais pelo WhatsApp, telefone mesmo, ligando. Agora, pessoalmente é difícil. Se bem que esses dias eu sou a pessoa que mais visito a Rádio Grenal e acabo visitando ali o programa do Bagé, conversando com eles. E uma quinta-feira muito especial. Agora tem que ir às 6 da manhã, né? Mas eu vou no finalzinho, às 9. Bavaresco já conosco aqui. Tudo bom, Bavaresco? Não, mas já está microfonado, já está tranquilo aí, sem problemas. Mas eu dizia que também, pela internet, você tem a possibilidade de acompanhar o nosso programa pelo tvuplay.tv.br e também pelo Facebook, @tvuplay, @Virando o Jogo TV e ainda rever os programas no YouTube, através do Virando o Jogo TV. Bom, o assunto de hoje é esse aí, né, senhores? É uma quinta muito movimentada de pautas esportivas, né? Claro que o assunto principal é o encerramento do caso Vitor Ramos lá no Tribunal Arbitral do Esporte. Mas, por exemplo, o Internacional continua com preocupações jurídicas, porque agora o Internacional vai ter que se defender lá da acusação e até prova até o momento de que os e-mails teriam sido falsificados. Tem um segundo momento, o Inter ontem teve uma notícia para dentro de campo terrível. O Danilo Fernandes ele teve uma fratura do dedo mínimo do pé esquerdo, é uma fratura idêntica à que teve o Gabriel Jesus no Manchester City. Então ele fica pelo menos 60 dias fora dos gramados e com isso o Danilo Fernandes não joga mais o Gauchão, ele não joga a Copa do Brasil contra o Corinthians e ele vai perder rodadas iniciais da Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogador que hoje... Como é que ele lesionou, hein? Como é que foi essa lesão dele? Foi por estresse. É o que é chamado a lesão por estresse. É um desgaste natural que acaba tendo em determinada parte do corpo do jogador e ela fica mais fragilizada e até pela repetição do esforço acaba fraturando. Foi ontem no treino, ele estava aquecendo. Normalmente é no pé de apoio. Eu ouvi, não lembro onde é que foi que eu vi. Isso aconteceu com o Gabriel Jesus também. É o pé de apoio, pé esquerdo, é o pé que tu apoia para chutar, no caso do Danilo, para bater tiro de meta. Não necessariamente seja pancada. Isso. Ele estava aquecendo e no aquecimento o Danilo, é curioso, às vezes a gente não presta atenção nisso, mas o Danilo tem um movimento repetitivo para defender, seja para a direita ou para a esquerda. Ele abre uma das mãos, se apoia e atira de uma maneira muito própria. E ele dobra o pé muito naquela oportunidade. Ele foi aquecer, dobrou o pé e aí fraturou o dedo. Mas ficou sozinho? Foi sozinho. Não é porque ele está muito estressado, né? O estresse lance básico. Um lance básico que acontece diariamente com o goleiro.
E até mesmo ontem o Jadson, no gol do Corinthians, na vitória contra a Laú, também teve uma lesão na perna de apoio. E Depois ainda, que ele chutou, ele ainda É falou. bastante comum, né? E ainda tem o Inter hoje dentro de campo, né? Porque hoje que o Inter finalmente joga pelo Gauchão contra o Cruzeiro. Mas vamos começar por essa questão aí da justiça desportiva, ou no caso não era da justiça lá, era da arbitragem desportiva, né? Ficou isso muito claro agora, que o Taz, o Cas, ele já tem as brincadeiras, né? O Taz na segunda e Casa caiu, né? Os memes estavam prontos. O único que eu recebi foi time grande não caça. Não Casa. Time grande não caça. Então ficou comprovado aquilo de que é um tribunal arbitral, realmente não tem a capacidade, né, de justiça, não é um tribunal de justiça. E aí o que acontece? Realmente ele não tinha poder para mandar fazer um julgamento. Já estava arquivado. Né? O nosso procurador aqui... Principalmente porque veio do procurador e não do tribunal. Não Sim. era um recurso do tribunal. Sim. E tem uma outra situação que ninguém colocou, pelo menos não vi ninguém colocar. Não existiu ação para ser julgado. Não, teve uma denúncia, isso. uma denúncia que não foi aceita, que não foi transformada em ação. E aí se recorreu de um arquivamento que não é possível. Mas uma coisa que eu queria colocar é o seguinte, seria muito difícil tecnicamente, porque não bastava tirar, digamos, na melhor das hipóteses, tirar os pontos do Vitória, cada 3 pontos em que o Vitor Ramos jogou. As partidas em que o Vitória ganhou pontos. Tem mais essa. Isso interferiria em toda a classificação do Campeonato. Pode interferir até em Libertadores. Libertadores, Então, tem Sul-Americana, totalmente inviável. não só os rebaixados. Totalmente inviável. Tanto que teve caso como o do Flamengo, que foi julgado 2 anos depois. Mas não foi por conta disso. Não, nada a ver. Isso é uma colocação minha. A questão foi muito clara só. E o Vitória foi, né, muito competente nisso. Porque levantou essa preliminar, que é a preliminar que acabou com a história. Mas o discurso pós a audiência lá na Suíça, do Gustavo Jurgen, doutor Gustavo Jurgen, era um discurso de que perdemos. Tanto que quando... E o do Vitória de vencemos. E o Vitória, tanto que o Vitória que lançou um vídeo no site, colocou como se, vem torcedor que hoje tem festa. E ganhamos. Então, ficou um discurso bem do que aconteceu. Ficou muito claro. Né? E o Inter arca com custas ainda em torno de 70 mil dólares. Mas é pouca coisa. Mas uma coisa que eu não entendi, ele arca com os custos de todos. Todos. Todos que eu digo, advogados do Vitória. Todos. Antigamente se tinha o armistício, né, nas guerras. Então quem pediu o arrego lá, digamos, era um pouco diferente, né? O cara pagava a despesa de todos os países. Hoje ia bater 3 vezes na lona. Não precisa aula de história agora, né? Senão ia entrar nessa parte da Segunda Guerra. Tu não é professor, Bagel, Não, mas agora não precisa ser mais. Não, sabia disso, né, Bavaresco? Pra nada, né? Bavaresco, sério? Eu sei. Tem gente formando gente aí sem ser formada, é algo surreal. Ninguém me fala. A minha filha está lá estudando, eu pagando faculdade para ela se formar em jornalismo. E de repente está cheio de rábulas aí, como se dizia antigamente, os advogados que não eram formados. Né? Agora, vocês imaginam a situação. Claro que os árbitros lá já estavam a par do assunto que iam, né, deliberar. Aí levanta lá um camarada e diz, não, eu quero falar esse cara aqui, que é a minha testemunha, que é o especializado na nossa justiça lá, tal, para você saber como é que funciona. Aí o cara levanta essa preliminar, mostra como é que é e diz, olha, acho que vocês não têm capacidade, competência para julgar. Aí os caras que estavam lá para julgar... Não temos mesmo. Olha, vamos parar aqui então o negócio para a gente pensar um pouco. Por isso que o Internacional já saiu anteontem de lá como derrotado, né? Não tinha. Isso que é muito complexo, porque cada um fala uma língua mesmo, não é força de expressão. Um português, um italiano, um israelense. Claro, eles devem falar inglês. Mas na Suíça lá eles também falam. Sim, vários. Vai em cada cantão francês. é um... Ali é na parte francesa, Lausanne, né? Ali é a parte francesa. Mas enfim, tem a parte alemã, a parte italiana. Que tem um bloqueio, tem uma certa dificuldade de... Uma coisa é você falar a língua, outra coisa é argumentar na língua que não é a sua, né? Bem mais difícil. Então, isso já é uma barreira. Aí, tu vai discutir juridicamente isso aí, daqui a pouco os caras disseram, olha, deixa assim. O Inter tinha mais uma instância, né? Se quisesse. Que era o Supremo Tribunal da Corte. Mas o Inter já tinha se comprometido publicamente. Não. Ainda tem mais um âmbito esportivo possível, que seria essa corte também na Suíça. Isso.
seria possível. Mas a Corte Suprema do CAS, da Isso, Corte, exatamente. Ainda tinha uma instância possível. Mas o próprio presidente Marcelo Medeiros tinha deixado muito claro, né, que a ideia, e mais, a ideia do presidente a partir de agora, isso ele falou no café lá com o presidente, não nos microfones, mas naquela resenha, e o César Fábio estava lá, pode me ajudar. E ele disse o seguinte, que a partir de agora é uma ideia da nova gestão do Internacional tentar, de alguma forma, uma reaproximação com o CBF e STJD. Porque não adianta ficar batendo agora o tempo inteiro. Exatamente. É aquilo que eu falava no programa anterior, sobre o seguinte. Tudo bem, vai se duvidar da idoneidade da CBF, da STJD, só que, senhores, são as entidades que mandam no futebol. E quem participa de campeonatos, não adianta querer ficar só brigando. Vai lá, eu tenho como reclamar um direito meu? Legal, reclama. Eu teria feito a mesma coisa. Mas agora ficar quem é que bate mais em quem, para o Inter não é negócio. Tanto que o Marcelo Medeiros já descartou, não, justiça comum nem pensar. Não, só a decisão do TAS será suprema. Se ele pudesse, ele teria tirado tudo que a antiga gestão tentou. Ele só não fez para não ser acusado de ser omisso. Não, ele em nenhum momento. Ele só deu segmento. E aí foi de uma forma muito moderada que atua a nova direção do Internacional. Em nenhum momento chega para jogador, até os ouvintes perguntam muito, seguidores, mas vem cá, como é que fica o grupo agora? O grupo em nenhum momento do Internacional trabalhou com possibilidade de voltar para a Série A. O Inter 2017 é o Inter que vai jogar a Série B, dito inclusive internamente. O Inter buscou uma maneira de ver uma possibilidade. Ninguém. Nem o treinador, o Zago, uma entrevista, sequer cogitou, esse tempo todo ele falava da prioridade do Internacional voltar. O Danilo, no dia 4, aniversário do Inter, dia da audiência, falou, olha, o que a gente sabe, através da imprensa, que vem de notícias, mas a nossa realidade é a Série B. Ponto. Acabou o futebol do Inter trabalhou com essa realidade sempre. Nunca com a cogitação da Série A. Você pode participar conosco aqui do programa através do nosso WhatsApp, 999 81 7700. Para mandar a sua opinião também a respeito desse e de outros assuntos. Nós já temos algumas manifestações aí, né, Diogo? Pois é, o amigo aqui não mandou o nome, mas é o final do telefone 9906, participando dizendo o seguinte, ele começa o texto assim: o Inter não está aceitando esse negócio de Série B porque é um campeonato da CBF. Mexeu daqui e dali e conseguiu uma atenção lá na Suíça. Sabe para quê? Para o rebaixamento ser reconhecido pela FIFA. Então agora o Inter é o primeiro clube brasileiro rebaixado pela FIFA. Essa também foi uma gozação que já estava desde cedo na internet aí, né? Que é a falta elegante, oficial. Assim, ela faz parte do jogo, né? Não pode ter ofensa. E outra coisa, né? Eu acho que se vale aqui uma crítica, alguns, eu não gosto de fazer essas coisas, mas de vez em quando eu faço. E alguns colegas, que não daqui, ninguém que está aqui. Eu não gosto de fazer também. Mas ela é verdadeira. Ela é verdadeira, né? Faço todos os dias. Teve uns caras aí que, pelo amor de Deus, uma coisa é ser, todos nós aqui torcemos para os clubes daqui. O cara é gremista, é colorado, ou pelo menos ele é gaúcho e quer que os clubes daqui não se deem mal. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é tu mascarar uma realidade, transformar, ou vender uma ilusão que não era verdadeira. Eu não vou citar ninguém especificamente, mas quem está nos vendo com certeza sabe de quem que eu estou falando. Não, a gente tem que dividir, a gente sempre colocou aqui, seja a pretensão justa de lutar por seus direitos, ou porque quer desviar a atenção do rebaixamento. Agora, uma coisa fica muito clara, o processo esse foi irregular. Tá? E isso tem que acabar. E isso não foi privilégio do Vitória. Quantos e tantos processos irregulares passaram. Tá? Então isso, a gente sabe que a CBF é useira e vezeira de fazer isso, de facilitar ou dificultar, conforme o caso. Teve até uma denúncia do Vitinho, né? O ano passado. Então, o que tem é que realmente as coisas passarem a ser conforme o trâmite legal. E mais nada. Agora, vocês estavam falando justamente sobre essa questão do depois, o day after. Como é que o Internacional vai se posicionar para isso que falou o Bagé, de começar uma reaproximação com a CBF, com o próprio STJD, tendo esse processo ainda? Será que o STJD, tendo as suas pretensões atendidas com essa decisão lá da Corte da Suíça, vai também baixar um pouco, vai recuar um pouco na... Pode ser que recue, pode ser um processo natural, mas tem uma outra situação aí que nós falamos há pouco,
da atual gestão, se pudesse, depender só da vontade do presidente Marcelo Medeiros, talvez nem tivesse ido até o tribunal. Mas isso foi um legado que também fez parte da gestão passada. E esse processo seguinte dos e-mails falsificados, não sou eu que estou dizendo, é o STJD, também é um processo da gestão passada. Então, nesse momento, claro que isso que a gente está falando é informação de bastidor, não vai ser confirmada pela direção do Internacional. Porque nesse momento, o que são as piores coisas que possam acontecer ainda para o Internacional nesse processo dos e-mails falsificados? O Inter pode ser punido numa questão financeira, pode ter uma multa para pagar. Os advogados que utilizaram e apresentaram as provas, eles podem ganhar, inclusive, uma suspensão dos direitos de trabalho. E o presidente da época, o presidente Vitório Pífero, como assinou tudo isso, ele também poderá ser suspenso do futebol. Não tem nada do Inter ser rebaixado, a situação é outra. Isso. Então, para a direção, por mais que seja o interesse da direção mostrar que, terminar com esses comentários que pode estar manchando a imagem do clube, é um problema muito maior de quem já passou. Concordo. Porque mudou todo o departamento jurídico, não foram esses homens pauta, que né? Zero a pauta. Eu acho que o STJD... Mas como é que vai ser essa? Porque o STJD também não pode simplesmente dizer agora aqui, vou terminar com Não vai. Mas é isso que eu estou dizendo. A punição, ela atinge de maneira geral ainda a gestão passada. Pessoas. Porque o clube pode ser punido? Pode. Talvez até não seja. Pecuniariamente, talvez. Pecuniariamente. Então, não afeta diretamente o clube. Então, pelo menos eu entendo assim, que seja um peso menor para a atual gestão. Não, tudo bem. Essa é a questão da punição legal. Mas aí explica a aproximação da gestão. Eu quero saber a outra questão, que todos nós sabemos também, e não vamos ter hipocrisia aqui de dizer que isso vai ficar circunscrito ao STJD e à parte da Justiça Desportiva. A gente sabe que conforme for o acirramento, né, nessa situação, o Inter vai ser Mas é o que o Bagé falou. Mas é isso que está. Não vai ter acirramento. Não vai ter acirramento. Tudo bem, mas... Desenha a pior possibilidade. Para que tenha acirramento. Não, eu quero saber quem vai ser o interlocutor, eu quero saber qual é a estratégia política que o Internacional vai ter, através de quem, para justamente... Porque o que tem que acontecer nesse momento aí? Vai ter que se arreglar com o STJD... Dá os anéis. Pois é. Mas o Bagé falou. Os anéis seria a direção anterior. O Roberto Melo relatou um fato na semana passada na apresentação do Edenilson. Não foi na apresentação do Edenilson, mas ele falou do Edenilson que não conseguiu conversar com a CBF para deixar o jogador regularizado. Disse que tentou o dia inteiro falar com integrantes da CBF e que ninguém atendeu. Daí falaram, tu está com medo de uma, entre aspas, retaliação, punição. Ele, não, eu não acredito nisso. Mas... deixou bem claro que tentou o dia inteiro para não parar. Rogério, tu tem razão, mas eu acho que o melhor, o César e Bagé e Diego, o melhor é encerrar, dar os anéis. Vitório Pífero, o advogado da época que anexou esses e-mails, sei lá quem foi, não vou entrar no vice jurídico era Giovanni Gazzelli. Mas eu não sei quem fez, então eu não sei também. Se é que isso também é advogado pessoal do Internacional, viu, Rogério, através da diretoria jurídica ou alguém, chegar e dizer, olha, nós vamos aceitar, porque não tem outra alternativa, mas vamos zerar a pauta. O Internacional vai cumprir, não vai recorrer, se for punido por essa questão. As pessoas que depois, se quiserem, elas pessoalmente se sentirem atingidas, talvez tenham queiram recorrer na justiça comum, não sei como é que funciona isso, a pessoa atingida, entendeu? Sim. Mas o Inter não vai espernear, esse é meu sentimento. É isso que quis dizer hoje quando eu disse, vamos buscar uma aproximação. O relacionamento homem-mulher, ou mulher-mulher, homem-homem, diversidade está liberada. Mas o relacionamento, quando ele desgasta e o cara não quer brigar, o que ele faz? Ele vai deixando cada vez desgastar, mas ele não discute mais. Deixa rolar. Ele vai deixando, daqui a pouco na troca mas eu não penso, somos mais amiguinhos. Então isso acontece. Eu não sei, o Internacional... Tu tá com medo ainda, é isso? Não. Nós estamos falando tem cara que não aceita esse fim de relacionamento, aí é um outro advogado. Tá? Nós estamos falando de duas questões diferentes. Eu não vejo como o Internacional publicamente não vai fazer até a última instância a defesa dos seus ex-dirigentes. Eu não vejo como o Internacional de público possa simplesmente, nesse mas eu caso não falei aí... de público. Não, mas a hora que ele não recorre de uma decisão, tá? Vamos dizer, de uma turma do STJD, não recorre para o pleno,
aceita uma decisão numa mas primeira instância. Mas ela já está explicada. O Internacional foi até a Suíça e não conseguiu reverter um julgamento arquivado. Não, tudo bem. Ela está subtendida já. Tá, o Inter não vai querer mais bronca. Agora, claro que o Inter nós queremos dizer que a partir de agora não vamos mais bater de frente. Não, aí é o cara se entregar. Publicamente isso não vai acontecer. Mas é o desgaste que eu estou dizendo. Mas é o que eu estou dizendo. Deixa de conversar. Se for condenado nesse caso dos e-mails, eu não vejo como o jurídico atual do Internacional não recorra ao pleno do STJD, por exemplo. O doutor Gustavo Juven está em São Paulo nesse momento, né? Ele está no STJD já, né, respondendo... É que depende dos passos, né, Diogo? Exato. Porque, vamos supor, o que eu, enquanto fosse jurídico do Inter, eu pensaria, poxa, contrataram 2 escritórios, São Paulo e Rio de Janeiro, e me justificaram que os e-mails são falsos. Eu vou contratar um outro escritório. Bom, mas aí se eu contrato todo mundo, aí é aquela história, aí o Inter já não tem mais o que fazer. Isso. E tu acha que vão chamar em entrevista coletiva para dizer, ó, realmente foram falsificados? Não. Aí tu vai deixando. É essa tese que vai ter que ser natural. Tudo bem, eu concordo com isso. Só que eu não vejo como o Internacional, num primeiro julgamento, não vá recorrer disso. Talvez, Rogério, pro forma, mas o que eu quero dizer Tudo bem, mas pode até interna ser. corporis, tá? Lá nas internas, eles vão... Esse é o meu palpite, eu não estou falando que não é informação. É o meu sentimento. Claro. Ele vai chamar no bastidor lá, a diretoria, quem estiver lá sentado na cadeira, e dizer, olha, gente, nós vamos recorrer, mas é o seguinte, Internacional nós não temos como não recorrer, que nem ele falou. O Internacional já registrou o Gutierrez? Já. Já foi tudo certo. Só não foi inscrito no Gauchão porque não dava mais E o Danilo Silva, como não tinha vínculo, também está liberado. Pode entrar está inscrito, está tudo certo. Aliás, porque essas coisas eu pergunto, porque isso me dá a referência do ânimos lá dentro. Mas entendeu? Agora não vai ter mais. Não, essa é a aproximação. Mas terça-feira, por exemplo... Estão namorando de novo. Foi inscrito terça-feira? Sim, 2 da tarde. 2 da tarde, quando nós já tínhamos a decisão lá da corte, lá da Suíça. Que já se sabia que não era. Porque já mudou o ânimos, entendeu? Já não houve dificuldade para inscrever o Gutierrez. E era um jogador estrangeiro, né? Entendeu? É bem mais difícil. Mas não tem outro detalhe anterior a isso. O Internacional libera lembra que liberou o mando de campo lá da pena? Saiu o jogo natural, sem prejudicar o Internacional, 2 dias depois a nota do STJD dando uma porrada no Internacional. É a mesma coisa. Tá mostrando pro Inter, jogo político. Quando a gente quiser a gente vai bater, quando a gente quiser a gente vai fazer o carinho. Vocês escolham o que querem. Essa é a realidade. Inclusive que o Inter tem um recurso ainda, se não me engano. Sim, para jogar hoje, por exemplo. Jogo. Do segundo jogo. É hoje? Não, é hoje. O do primeiro, por conta da classificação. Seria hoje o segundo jogo e o Inter vai jogar em casa. Então, isso fica muito claro para mim. Claro, eu gostaria, como disse na passagem do TVU Cidade, do Forcolém, o Rogério Forcolém, eu disse claramente, eu gostaria muito que tivesse uma punição para cima da CBF. Aquela história da Confederação Brasileira de Natação. É fácil tu ir, Ministério Público, ir para cima da Confederação Brasileira de Natação. Quero ver ir para cima da Confederação Brasileira de Futebol. Então isso não vai acontecer. E não acontecendo isso, não existindo uma intervenção, reformulação, seja lá o que for da CBF, tem que se dançar essa música aí, como está dizendo não tem volta. O presidente Marcelo Medeiros, ele até falou na Rádio Granal agora há pouco, que ele vai continuar, o Inter vai continuar defendendo a instituição nos casos dos e-mails falsificados. Exato. Claro que ele não vai abrir mão disso. Nem pode, né? Nem pode. Agora vai bater, vai chegar uma hora que, cara, não tem mais por onde correr. Bom, olha, nós não concordamos com a nossa... Aí faz parte do jogo. Tem um monte de coisa que nós não concordamos com punição da nossa justiça do dia a dia, mas faz parte. Eu queria pegar um gancho dessa situação. A última frase do Marcelo Medeiros no café com o presidente, o integrante da imprensa, foi justamente essa. Vou repetir, os e-mails não são falsos e vamos brigar até o final para provar que não são falsos. Já largou o microfone, levantou e saiu. Vai ter que provar que não é falso. Hoje pela manhã eu conversei com o vice-presidente de futebol do Grêmio, o Dr. Nestor Rain, sobre algumas situações do Kleber, vice-presidente jurídico do Grêmio, Dr. Nestor Rain. Aí conversando com ele sobre a questão do Atlético Mineiro. Por que o Grêmio não recebeu valores do Atlético Mineiro? Continua o bloqueio judicial. O Atlético Mineiro ainda tem a receber do São Paulo parcelas sobre o Lucas Prato. Esta parcela próxima, ela vai chegar não vai nem para a conta do Atlético, ela vai já para uma conta especial, judicial, para ficar à disposição do Grêmio. Aí o Atlético agora está batendo numa situação que dá para dizer que é fake. Por quê? O Atlético alega uma dívida do Grêmio na questão do Werley.
Qual é essa dívida? O Atlético teria direito a receber valores toda vez que o Grêmio emprestou o Erley. Emprestou para o Santos, emprestou para o Curitiba. Só que toda vez que o Grêmio emprestou o Erley, foi a custo zero. E está lá nos contratos. O Grêmio cedia o Erley para o Santos, o Grêmio pagava o salário total, mas não recebia pelo empréstimo. Ou seja, como é que você vai repassar algo se não criou receita? Então a dívida do Grêmio que o Atlético Mineiro alega, ela não existe. Então o Atlético Mineiro está fazendo para tentar ganhar tempo. É um jus esperneante. Exatamente, está esperneando. Número vezes zero é nada, né? Tem nada disso. E sobre essas questões aí financeiras do Grêmio, e que envolve o jurídico, e a questão do Kleber? O Kleber Gladiador, o Grêmio continua... Tem ou não tem a multa? Não, o Grêmio continua contestando o que aconteceu, mas não se tem uma definição ainda, e mais, o Grêmio já sabe que realmente teve o erro da pessoa responsável por esse setor. Está fazendo uma sindicância interna. Por quê? Porque vamos trabalhar com a hipótese mais remota. Quantos dias foram de atraso? Foi um 30, dia. 30 mais um. Até 30 por dia. Até 30 é a tolerância. Não poderia passar esse mais um. Mas o que chama a atenção? O valor R$120 mil. Para o Grêmio, um valor de R$120 mil não é um valor que o cara não paguei porque não tinha dinheiro. Mas vamos imaginar. O cara pagou 7 milhões nos últimos 2, 3 dias, os outros 7 milhões vão entrar só depois de 2, 3 dias. Tem aquele momento que ficou sem o dinheiro, digamos assim. Só que não aparece na programação interna do Grêmio. A pessoa que cuida disso, ela teria que, peraí, tem um fato, tem uma parte judicial importante daqui 5 dias. Então, daqui 5 dias, aconteça o que acontecer, não pode faltar 120 mil. Vamos combinar que não era a primeira parcela. Não, por isso que eu estou dizendo. Da rotina. E tem um outro detalhe, era a 23ª parcela e ainda faltam 37. Ou seja, só que o que é o complicador do faltar 37? Olha, essa não pode atrasar, porque senão a gente transforma um problema de 120 mil em quase 9 milhões de reais. Então é muito sério isso, porque não teve a programação. Simplesmente chegou 29, 30, 31. Opa! Então o Grêmio está buscando uma sindicância, já está com a sindicância aberta, para poder apurar quem errou. Tá, mas e aí? E a informação que o nosso colega o Jeremias Werneck deu no UOL é que o Kleber, com seus empresários e advogados, vai cobrar para bloquear as cotas de TV do Grêmio nesse valor. Sim. 8,9 milhões de reais. Os representantes do Kleber não querem fazer nenhum tipo de negociação. Era mais ou menos assim. A negociação foi feita lá na frente do juiz. Estão endurecendo a jogada. Estão endurecendo, e com razão. Qual foi o ano que ele saiu do Grêmio, o Kleber? Não estou lembrando. 2015. Ele chegou em 12. Eu nunca me esqueço que o Pepe Dioglati, que é o empresário do Atlético, Teu amigo, me ligou e falou, Basta, estou com uma dificuldade enorme de conversar com os dirigentes do Grêmio. Nós vamos para a justiça e tudo mais. Se entrar na justiça, eu não vou dar uma vírgula. É X. E outra, o Grêmio vai ter que dar um caminhão de dinheiro pro Kleber. Porque ele não conseguia falar. Escuta o que eu estou falando. Eu nunca me esqueço. Foi um dia de noite, eu estava em casa, Na época que a esposa dele era a protagonista da novela. Isso. A Vanessa Giacomo. Estava até no fundo xingando lá a criança. Para de chorar. Que maravilha. E aí ele falou, depois tu me cobra. Aí eu teve que despejar um caminhão de dinheiro pro Kleber. Então, e ele não deu uma vírgula pro Grêmio. Mas o Kleber, vamos combinar o seguinte também, né? Olha, é um atleta problemático. Mas é aquilo, né, Bavares, que ele é problemático. Mas o trato da vida. Assinou. Mas não foi só com o Grêmio. É igual o Vitinho. Um pouquinho. Como é que é o problemático do Kleber no Grêmio? Ele não se autoexonerou. Não estou falando dele no Grêmio, eu digo geral. Eu não tô falando o grande erro do Grêmio como atleta. Poucas vezes como se fala. Como é que levou essa situação para o Kleber? O Grêmio permitiu... Eu diretoria, não estou falando do Grêmio. Mas, Bavares, tem um outro detalhe. O Grêmio permitiu que o Filipão tratasse uma questão pessoal com o Kleber dentro do Grêmio. Porque o Kleber brigou com o Filipão no Palmeiras. Ele só veio para o Grêmio porque o Grêmio viu ali, era o Paulo Pelaipe, diretor de futebol. O Pelaipe viu uma possibilidade de contratar um jogador que era interessante, que não estava sendo usado no Palmeiras. Trouxeram o Kleber. A caso do destino, começou, passa a Copa de 14... Começou muito bem. Passa a Copa de 14 e vem o Filipão. Ele veio como gladiador da arena. Na entrevista coletiva. E aí, Filipão? E agora? O Kleber foi dispensado por você, como é que vai ser aqui no Grêmio?
nós vamos avaliar o jogador, não sei o que, daqui a pouco o Kleber separado. Porque esse montante todo da dívida, a maior parte é o tal lá do dano moral, que foi justificado, nós tivemos acesso ao processo e está lá... Pelo tratamento que ele teve. O tratamento que ele teve e com a imprensa justificando. Kleber treina em separado, Kleber treina afastado, Kleber tem problema com o Filipão. O Grêmio comprou uma bronca com o Filipão, porque o Kleber, quando estava afastado do time do Grêmio, ele não era inferior aos jogadores que estavam jogando no time do Grêmio. Mas o Filipão transformou o Grêmio. Eu não gosto do Kleber. Bom, agora poderiam pedir uma ajuda para o Filipão. O Filipão podia mandar um dinheiro para ajudar o Grêmio a pagar o Kleber. Porque, para quem não lembra, o Kleber, ele não deixou de jogar no Grêmio porque ele fez festa, porque ele brigou na rua. Não, o Filipão tirou ele do time porque era brigado com ele na época do Palmeiras. Ele não se auto-isolou, não foi ele. Por que esse cara vai facilitar agora, se na frente, num acordo lá... Não, mas eu não questiono isso. Não, eu sei, eu digo pro debate, eu ao acho torcedor... que essa questão começou, eu não sei que... Eu tenho informações do que aconteceu entre o Filipão e o Kleber lá, por isso que eu falei na questão do comportamento como atleta, e até assim... Não tô, aqui no Grêmio eu não sei de nenhuma informação de que ele tenha sido um mau atleta. Mas o Jô não foi mau atleta aqui no Internacional e não foi lá no Atlético Exemplar? Sim. Depende muito do contexto também. Se fosse pelo Kleber, ele já teria chutado o balde naquele momento lá que estava afastado, mas teria chutado o balde, só que eu não vou mais, azar de vocês. Aí o Pepe que fez, não. Fica, mandou treinar separado? É isso aí. Treina separado. Cumpre teu... Não interessa, se mandar tu treinar às 4 da manhã, vai às 4 da manhã, tira foto, relata, faz tudo. Calma que vai vir. Agora, ele deu um atraso, não tinha atraso, não tinha nada dele. Ontem o Bagé falou uma coisa que eu concordo, que é da gestão do Fábio Koff, talvez o grande erro tenha sido contratar o Anderson. Moreno. Esse foi um erro gravíssimo também. Não conseguiu gerir... a contratação de um treinador que ele tinha entendimento que era o ideal, com um jogador que era um ativo do clube, que era o Kleber. O presidente Fábio Koff cometeu N erros nessa segunda gestão. Falar que a Arena não é do Grêmio, embora tecnicamente não seja, mas assim, eu como depois presidente usou do clube, como ativo político que era. Exatamente. Aí depois ainda o homem do cofre. E agora vai falar que uma pessoa que eu era o setorista do Grêmio em 1991, quando o Grêmio caiu para a segunda. Eu estava atrás do gol quando o Grêmio caiu, e eu estava em 92, fiz todos os jogos do Grêmio na segunda divisão. Não houve virada de mesa, e está errado o livro do presidente. E eu tenho comigo uma cópia da matéria que eu fiz em 92, falando de 93, de que seriam 32 clubes. Então não houve qualquer virada de mesa, ele quis se valorizar e colocou no livro uma inverdade. Não, eu tenho a matéria comigo. E isso foi feito antes de começar o campeonato. Eu compartilhei no Twitter, isso, não botei no Facebook, porque eu não gosto de... O Facebook eu acho que é para outra coisa. Foi antes do campeonato começar, que fique claro, né, Bavares? Antes. É, porque alguns tratam como se isso acontecesse durante o campeonato. Está lá, com assinada por mim a matéria, antes, Antônio Bavares, ZH. Então, assim, ó... Eu só elenquei 3, mas teve outros erros do presidente Fábio Koff. Infelizmente, o retorno dele para o Grêmio só teve uma virtude. Se chama o presidente atual. Foi a única virtude dele, foi ter viabilizado a criação de um dirigente que até então no Grêmio não era conhecido. Novo, né? A situação, só para fechar desse bate-papo que eu tive com o doutor Nestor Rain, a situação do menino, do Manu. O Manu está morando em Barcelona, a família realmente está morando em Barcelona. Ele fez aniversário nos últimos dias, comemorou com um bolo com o símbolo e as cores do Barcelona. E o Grêmio já meio que mudou o discurso. O Grêmio sabe que poderá e fará essa denúncia do Barcelona na FIFA e deve complicar o Barcelona porque não é o primeiro caso do Barcelona com garotos. Mas o Grêmio não tem o que fazer e aquela informação anterior que se tinha, que o menino, mesmo ainda sendo garoto, ele tinha que esperar até 12 anos para poder fazer a ficha com o Barcelona ou qualquer outro clube, não é verdade. Ele ainda é escolinha considerado pela FIFA, ele pode jogar normalmente e mais. O Grêmio não terá direito sequer da formação, porque a formação ela é reconhecida pela FIFA a partir dos 12 anos. Então, o que o Grêmio vai tentar? Vai tentar dar uma dor de cabeça para o Barcelona lá. Quanto à situação do menino... Vai arguir o quê? Todo esse processo, que na verdade, porque o Grêmio conseguiu... Né? O Grêmio já aconteceu antes. Mas o Barcelona já foi pelo histórico do Barcelona, o Grêmio tem chance de ganhar o... Porque não, na verdade, o Barcelona porque a multa para isso. E o Grêmio Barcelona é o São Paulo do espanhol, né? E o Grêmio documentou essa situação. Por exemplo, a Lei Pelé... porque o São Paulo faz isso, alicia atletas. A Lei Pelé
Para quem não lembra, o eterno rei do futebol Pelé, ele foi ministro dos esportes, né? Então a Lei Pelé, ele é um legado muito bom para os fora de séries. Para o restante, para os clubes, ela arrebentou. Porque se foi do 8 a 80. Não era bom 8 como estava, mas 80 do jeito que ficou também não é. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, Inter e Grêmio nas categorias de base, se tem mais ou menos um acordo de cavalheiros. Acordo de cavalheiros. Porque se alguém do Inter descobre um fenômeno lá do Grêmio e busca, pode reclamar para quem for. O que pode complicar o Barcelona é como já é reincidente, os caras, mas de novo o Barcelona? Porque no mais... Eles punem mesmo, porque já puniram. O clube não tinha o que fazer nesse momento. E o engraçado é que um dia depois que saiu a notícia, eu fui até a casa do Nestor Rain para entrar ao vivo com ele. E de tarde, eu estava conversando com ele e o Barcelona não tinha entrado em contato com ninguém. E aí, quando eu cheguei no início da noite para entrar ao vivo, eu falei, alguém entrou em contato? Não, de tarde teve um advogado do Barcelona que me ligou. E aí, não, falando que ele não tem interesse nenhum. Daí eu falei, poxa, não tem interesse nenhum, mas tu dá casa pro menino, tu dá emprego pro pai. Imagina se tivesse interesse. Mas o doutor Nestor Rain... Aí é que é namoro, né? Não, mas é bom. Casa, mel... Mas é o cara aquele Mas eu não quero namorar. O cara aquele que manda flor, dá joia. Eu conheço. Não tem nenhum interesse. Mas é boa lembrança do César, porque sobre isso, eu perguntei também para o doutor Nestor Rain, tanta coisa que a gente vai esquecendo. E o doutor Nestor Rain disse o seguinte, ele entrou em contato com o Barcelona, por e-mail, por telefone, e solicitou. Tranquilo, vocês não querem o menino aí? Então, por favor, me mandem uma carta assinada aí, com a marca do clube de papel timbrado, que eu faço questão de aí não entrar na FIFA contra o Barcelona. Está esperando a carta até hoje, já não chegou ainda. Não vai chegar. Vamos para dentro de campo em seguidinha. Também vamos atender os nossos telespectadores que estão participando aqui através do nosso WhatsApp 999 81 7700. Só um abraço para o Wesley, que está nos assistindo. Pô, já manda um abraço, estou sempre assistindo. Então, abraço, Wesley. Maravilha. Sessão Maguila. Para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, Esporte Sesc Praticar Faz Bem, pilar do sistema Fecomércio RS Sesc, realiza torneios e competições tais como o Circuito Verão Sesc de Esportes, Jogos Comerciários, Triatlon Sesc Circuito Nacional e o Circuito Sesc de Corridas. Além dessas, também as ações voltadas à qualidade de vida, promovidas pelas academias Sesc, que mantém desde 2011 certificação ISO 9001-2008. O Esporte Sesc Praticar Faz Bem é uma ação para o Move Brasil, campanha nacional de incentivo à prática da atividade física. Saiba mais acessando sesc-ifem-rs.com.br/esporte Sesc. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Mas nós temos, para o torcedor colorado, uma data importante hoje também, que é a inauguração do estádio Beira-Rio, lá em 6 de abril de 1969. Certo, seu Diogo? Certo, Inter 2, Benfica 1, naquela oportunidade, a vitória do Internacional. Foi uma matéria do canal 100 daquela época, com lances da partida, com os torcedores chegando, e até foi um pessoal no Twitter, o Twitter Memória Colorada, até agradecer a eles, que me mandaram esse vídeo, e a gente coloca aí para o torcedor colorado, um vídeo daquela época, uma matéria sobre a época do jogo, lances, tem o Eusébio, é bem bacana. Vamos acompanhar. 6 de abril de 1969, uma data importante para o futebol brasileiro. Porto Alegre ganha o seu gigante da Beira Rio, o estádio do Internacional, terceiro do país. Para inaugurar o Beira Rio, grandes astros do futebol internacional como Eusébio e os craques do famoso esquadrão português do Benfica. O Internacional é o adversário dos lusos. O Inter faz o primeiro gol no gigante, Cláudio Miro.
o Inter voltou a atacar e não demorou a sair o gol do desempate. Gilson Porto também cobrando uma falta. O Colorado irresistível venceu a primeira batalha em seu campo majestoso, o gigante da Beira Rio. Muito bem. Aí, portanto, as imagens do estádio Beira Rio na sua inauguração, 2-1, o gol de empate, Cláudio Miro, como nós vimos, fez o primeiro gol do Beira Rio. Depois o Eusébio empatou numa cobrança de falta, que o Gainete pensou que era 2 toques. Ficou parado e o Eusébio bateu direto a falta, 1-1, e depois o Gilson Porto desempatou e deu a vitória para o Internacional por 2-1. Eusébio, que foi tudo aquilo que o Cristiano Ronaldo pensa que é, né? Mas o Cristiano Ronaldo também não dá para jogar fora, né? Não, é que tem um fã do Cristiano Ronaldo na bancada. Ah, é provocação. Hein, João? Tem foto em casa, hein? É só ver a história, né? O Eusébio nunca ganhou Ele nada, ainda né? está atrás do Messi, né? Ele nunca ganhou nada, né? O Cristiano Ronaldo campeão da O Europa, Messi né? com meio metro de altura ainda está ganhando do português. Muito bem, então nossa homenagem aí também ao Internacional, mais precisamente ao Estádio Beira Rio, que depois nós sabemos para a Copa do Mundo foi todo reformado de não tava nesse jogo, né? De gigante da Beira Rio, foi passado para gigante para sempre. Não estava nesse jogo, né? Trabalhando não. Ainda não trabalhava, evidente, mas estava assistindo o jogo. Então, porque a gente tem colega que... Pô, Grenal 1927. Ah, eu estava atrás da goleira, mas como? O Bagé ficava Eu sei que eu não estava. Em 69 também não estava. Então você não tinha pra fazer nada. Lembra do Celso Costa, né? Sim, brilhante, claro. responsável por técnica de externa. A melhor imitação que o Bagé faz. E ele sempre dizia, né? Ele sempre dizia, pô, seu Celso, de sacanagem, passava por ele no corredor lá da Caldas Júnior. Pô, seu Celso, e aí, quantos clássicos Grenal você já fez? Eu estive em todos. Todos. Que ano o senhor nasceu? Nasceu em 35. Talvez os que tinham pra trás lá. E aí ele tinha essa brincadeira, né? E ele tinha certeza mesmo que... Certa vez o seu Celso Costa, olha o que é o poder do seu Celso, que ele sabia fazer tudo, sabe? Porque está vivo ainda com saúde, 90 anos, se não me engano. E ele foi a Uruguaiana, de avião. Aí ele está lá pilotando um avião de pequeno porte, né? E ele dizendo, na época não tinha GPS, essas coisas fantásticas de hoje. E aí ele se perdeu no meio do caminho, né? Aí ele olha assim, segundo o seu Celso Costa, ele olha lá de cima e está um agricultor lá, né? Plantando, arando lá. Ele não teve dúvida, né? Deu um rasante e aí ficou com o avião rodando em torno do agricultor e gritava assim na janelinha, pra que lado é a Uruguaiana? Aí o agricultor, pra lá! Aí ele agradeceu e foi embora. É um cara que não se perdia. Entra toda a história do seu Celso, né? Grande abraço para o Celso Costa, um profissional que foi da Rádio Guaíba durante muitos anos. Muitos anos. Se aposentou agora, mas continua sendo uma referência para todos que trabalham nessa área técnica do rádio, principalmente na área de externo. Vamos falar do Grêmio aí, seu Diogo? Temos aí o que nós temos do jogo de ontem pela fantástica Primeira Liga. Olha, inacreditável, um pouquinho mais de 1 minuto de melhores momentos, né, do jogo do Grêmio ontem contra o América, o gol do Everton, o Grêmio venceu, classificou Um gol em bonito. segundo e pode dar Grenal dia 30 de agosto. Aí vem a história do Grenal de novo. O Renato falou algo importante ontem, que a gente já tem debatido aqui, né? O Grêmio ainda precisa entender, e o Barros também precisa entender o Grêmio. Não é simplesmente pegar... O Grêmio desacostumou a jogar com a figura do centroavante. E ele, como a bola não chega, ele começa a sair muito da área. Sim. E a situação dele é de ficar ali no bico da grande área, fazer o pivô para tentar a jogada de aproximação, esperar uma bola lançada. Então não é tão simples contratar o 9. Tem que saber jogar com esse 9. E tu vê que a cultura é uma coisa tão forte, a cultura... organizacional, digamos assim, de quem trabalha numa empresa, que os jogadores reservas do Grêmio, eles têm o cacuete do time titular, mesmo eles estando desentrosados. Mesmo metodologia. O gol do Everton é uma demonstração disso, é uma jogada de 4, 5 jogadores que colocaram no bobinho ali o pessoal do América. Mas não tem como ser diferente, né? Porque o padrão de jogo é o mesmo. Não, eu sei, mas aí prova o trabalho do Renato, que por muitos ainda é depreciado. Muita gente diz que é verdade. Ele fez o papel do Luan, né?
Foi um golaço. Nesse lance do gol. É muito parecido com Golaço. aquele E o gol. Bagé falou na questão de voltar a jogar um número 9. Eu lembro muito bem as últimas partidas do Barcos. Muitos criticavam, mas ele volta, ele sai da área. Sim, porque a bola não chega. Então, a bola não chegando pro Bagé, ele vai buscar. Começou lá atrás. Esse problema começou lá atrás. Então, o Roger só pegou um diagnóstico na época e disse assim, não, vou pegar isso aqui, que o Grêmio não está conseguindo, e vou tentar jogar de um jeito que não precise de centroavante. E o Grêmio ficou, o uso do cachimbo faz a boca torta, né? O Grêmio ficou viciado em jogar desse jeito. Nós tivemos no final desse jogo um episódio que foi a falta de fair play do Max Rodrigues, esqueceu, sei lá o quê, porque o América reclamava, e com razão, né, um pênalti em cima do, não me lembro o nome do jogador, foi um pênalti do Fernandinho. E foi, porque o Fernandinho... Ele acerta a bola. Foi sem querer, mas foi. Mas não precisa ser por querer, Claro, né? claro. Foi, impediu a ação do jogador, que era 45, 46 minutos, mas... Mas a favor do juiz que apitou mal, era difícil de ver, porque eu estava assistindo o jogo e na hora pareceu que não foi nada. Eu até acho que o juiz não foi mal no jogo, acho que ele foi legal, mas teve uns tudo 4 bem. ou 5 impedimentos. Aí o que aconteceu? A bola estava de posse do América, colocou para fora, para lateral, e aí o Grêmio bateu o lateral e o Max Rodrigues foi fazer a jogada. E aí já veio um jogador do América, deu no meio do Max Rodrigues, fechou aquele bolo, aquela confusão. Se o Grêmio te usasse do fair play, como reclamaram ontem, não teria o gol da Batalha dos Aflitos. Lembra do lance do gol? Mas a defesa está meio desarrumada ali, vai ficar esperando. Não, vai pegar a brecha e vai dentro. Não, essa história do fair play, ela tem que ser definida pelo juiz. Isso. O árbitro tem que definir. Não, e outra coisa, o Max Rodrigues, ele pegou a bola, ele poderia, eu estou fazendo aqui o papel de advogado já, mas ele poderia ter segurado a bola, esperar o jogador vir, como de fato ele fez, e depois jogar para lateral, para ganhar tempo. Fair play e seria fair play igual. Só que aí tu não combate a falta de fair play sem fair play. Agora, essa questão da arbitragem, eu também concordo que tem que ser o árbitro, tem que ter Tem mais jogo. um jornalista fazendo curso aqui conosco, Douglas de Moliner, que voltou do Canadá, que é o meu segundo filho, meus dois filhos são César e o ele no Douglas. programa também, o Douglas aí. O que acontece? O juiz tinha dado o árbitro, não tinha dado o pênalti. Tá? Se ele vai parar o jogo ali para o atendimento do jogador, vai trazer quase que um depoimento contra ele. O cara está machucado mesmo, então o cara tomou um pau dentro da área. E eu não marquei o pênalti. Então deixa o jogo correr, entendeu? Deixa o jogo correr. Aí o jogador do América toca a bola para fora. E aí vem ele pode ter interpretado como uma simulação. Digamos, como ele não deu pênalti, eu tô vendo... Como ele não deu pênalti, porque eu não sei se ele viu que o cara está sangrando antes de chegar lá. Não. Ele só vai ver o sangramento depois. E tem aquela história de baixar a cabeça, que ainda tem, né? Ele pode ter interpretado assim, o cara está simulando, eu não vou... Mas a situação do árbitro é sempre complicada. Teve um árbitro num clássico Baguá lá, que é o clássico mais disputado no Rio Grande do Sul, né? Tem mais do que a quantidade dos clássicos Grenal. E aí o árbitro, vocês já estão rindo, e o árbitro apontou o jogo na Pedra Moura, na casa do Bagé, e aí ele vai lá e o jogador do Guarani caiu, 49 minutos já do segundo tempo, né? E o jogador caiu e ele apitou. E aí pegou e marcou pra cá. Aí vem o cara lá do Bagé em cima dele. Tu tá maluco, tu não sai daqui vivo, isso tu não tá entendendo. Que dedo que vale é esse aqui, ó. Falta. E aí isso reconduziu o jogo. Se contava no folclore que tinha sido o Aparício Vianney Silva, quando era árbitro. Exatamente. Até quem sempre lembra essa história, eu não abri. O cara disse, não. Esquece esse dedo, que vale é esse. Seguiu o jogo. Agora não pode, num lance desses, vocês que são repórteres, o César e o Diogo principalmente, ter numa transmissão 4 pessoas, 4 profissionais, e nenhum deles sabia o que estava acontecendo, meu amigo. E o goleiro do América o goleiro reserva do América incitou a violência, né? Eu acho que um tinha desmaiado. O narrador, mas por que foram... Eu acho que um tinha desmaiado. O comentarista não. E o repórter está lá, olha, repórter fica na beira do campo, tá? Os de rádio ficam atrás da goleira, os de televisão ficam ali. Porque é um relato lá, sobre... Aí, mas tá fazendo o que lá, meu Deus do céu? Vocês estão vendo o que acontece? Foi o final do jogo, vou defender a minha classe. É que foi o final do jogo, o menino estava fechando o VT, escrevendo o termo. Pensando Transmissão ao vivo, tu tem que estar ligado. Deixa eu contar o que aconteceu. Eu fui fazer a Série C em Erechim.
E o mascote do Ipiranga não é um panda. Chegasse a visitar aqueles lugares que eu te indiquei de noite? Visitei. E aí tem o supermercado que patrocina o Ipiranga. Não sei se patrocinava no ano passado, pelo menos. E o símbolo do supermercado é um panda. E o panda com a camisa do Ipiranga. E abriu a transmissão e o meu lado, óbvio, não sabia. Olha o mascote, que bonito, o panda. E passou, eu corrijo ou não? Panda no Rio Grande do Sul. E o pessoal mandando recado pelo Twitter. Que cara panda! Mas o panda! Aí o Moral falando. Nossa, o panda é do mercado. Panda é do mercado, patrocinador. O mascote é um periquito, sabe? É um papagaio periquito. Aí eu vi que ele ficou sem jeito, mas eu pedi desconto. Tinha que fazer, eu tava só de graça. Teve a inauguração do estádio da PUC ali. Aí foi um clássico Grenal. Eu lembro que tinha o Lucas Leiva no time do Grêmio, um Grenal acho que era sub-20. E a inauguração, né? E aí o locutor pega lá e deram para ele era uma emissora que estava transmitindo, e deram um microfone também do estádio. Ele disse: eu quero aproveitar, já que estamos com a voz daquela característica, aproveitar para parabenizar. Que trabalho bonito da universidade. Isso nem parece um campo da universidade, parece um campo de clubes dos principais brasileiros. Quero PUC. Quero parabenizar mais uma vez a Universidade Luterana do Brasil. E aí os caras, é PUC. O time dos universitários, eles perderam, como se todo mundo estudasse. Tá mandando um abraço pra gente aqui, participando o Danilo Sperbi, disse: grande abraço a todos, parabéns pelo programa. Massagista dos árbitros. Só tem Não fera. lembrava, massagista dos árbitros. Agora eu vou defender aqui ele, ó. Só tem fera, até o César tá aí, ele diz. Não deixa ele fazer massagem. Depois dos meus treinos ele faz massagem, meu pai fazer mais. O Ângelo lá do Passo da Areia, ele tá participando com a gente e tá dizendo o seguinte: do jogo do Grêmio de ontem eu gostei de 2 atletas, o Arthur e o Lucas Barrios. Vocês acham que tem espaço para ambos na equipe titular? O Arthur, eu já tinha gostado dele naquele jogo contra o Flamengo, tá? Que ele tinha ido muito bem como primeiro volante naquele jogo. E acho até que ele foi melhor naquele jogo contra o Flamengo do que ontem, mas foi bem ontem jogou também. Muito bem. O que chama a atenção nele, gente, ele erra pouquíssimos passes, e não é aquele passe, por exemplo, às vezes ele se usava antigamente acossado, né? Mas é o passe vertical. Com 2 ou 3 jogadores próximos, e ele dá aquele passe arriscado e normalmente acerta. E ele tem atitude, ele aparece pro jogo. Bom, eu só tenho uma restrição para ele como primeiro volante. Altura. Não, mas eu sempre falo aqui que depois que o Ramos jogou, foi campeão do mundo. Alemão. Goleiro pode, volante não pode ser baixo. Mais baixo que eu. Goleiro Cebola não pode. Cebola de Alvorada está participando com a gente e diz assim: ele quer saber se existe, nesse momento, alguma definição já sobre o caso da falsificação. Não, os documentos. Definição não. É fisioterapia, não massagista. Eu falei massagista. Aí eu tomei corneta dele aí. O cara estuda, nada contra os massagistas, mas é uma outra especialidade. Tem definição não, porque não tem nem data de julgamento ainda, né? Não, o Inter pediu para ver, né? Não sai em definição. É isso que a OAB está em cima do STJD. Porque não abriu para os advogados o processo. Mas estava em perícia, né, Rogério? A perícia normalmente é feita... Mas a divulgação da perícia, ela só é feita depois que a outra parte tem conhecimento e tem também... Exatamente. Isso aí, essa mudança de cargos que fez o César agora, certa vez foram inaugurar uma praça e levaram lá para fazer o discurso, entre outros políticos, o nosso Bagre Fagundes, né? Que também era político e tal. E aí, calorão, assim, 2 da tarde, todo mundo já... Marcaram para as 11h30, 2 da tarde, todo mundo no sol, muito quente. E aí os caras começaram o pessoal tá chiando aí, daqui a pouco alguém vai jogar uma pedra de lá. O pessoal tá com calor, vamos começar isso aí. Mas os caras não chegaram, os candidatos majoritários não chegaram. O Bagre é da comunicação, dá o microfone para ele. Que dúvida, né? Bagre, vai lá e ajeita, que os caras estão ficando bravos. E o Bagre chegou, muito boa tarde. Quero pedir desculpa aí em nome de todos que estão aqui, porque realmente já está atrasado todo o processo aí. Mas eu queria dizer uma coisa, vou tentar olhar no olho do máximo das pessoas que eu enxergo daqui. Eu entendo o que vocês estão passando. Não é fácil, o cara não tem esgoto tratado, falta água, falta luz, aí o cara tem que fazer um gato, aí atrasa o colégio fechado porque não tem professor. Aí vocês estão pensando que nada, famoso, eu sei o que vocês passam. Eu também já fui chinelão. Terminou o discurso. Mas essa aí tem uma história que conto, não sei se é verdadeira, mas conto com o nosso querido Paulo Santana, quando era candidato a vereador, que foi numa das vilas de Porto Alegre, subiu num caixote de cerveja para ficar mais alto, né? Ali e começou a perguntar: povo, vocês têm escola aqui? Não.
Vocês têm unidade de saúde aqui? Não. Vocês têm o esgoto tratado aqui? Não. Desceu do caixote, botou embaixo do braço. Então vocês têm que se mudar tudo daqui, né? O que vocês querem aqui? Tem 2 recados aqui. Um aliás, chegou Bagé não tinha shopping. Bagé vai ter shopping ano que vem. Não tinha shopping. E daqui 2 anos já vai chegar a internet lá e vocês vão ver o que eu vou mandar. O Fausto Quintana, pelo Twitter, ele manda assim: olha só, peguei o programa no final, show de bola, parabéns. E mandou um abraço dizendo assim: ainda bem que a minha TV é de 51 polegadas. Eu não sei porquê ele mandou. Deve ser por minha causa, pelo Diogo. Ele mandou aqui. E o Lucas do Menino Deus está participando com a gente dizendo o seguinte: estou preocupado. Vocês acham que o Inter precisa contratar um goleiro sem o Danilo? Mas é que hoje teria que contratar no mercado doméstico. Teria que contratar, por exemplo, um goleiro da Série B. Ou sem contrato. Ou sem contrato. Que venha da Europa sem contrato. Não, mas isso já pensando em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Sim. Campeonato Gaúcho. Não, para agora não tem mais o que fazer. E outra, vai jogar o cara, se ele não for se ele tem um vínculo e ele está fora do Brasil, por exemplo, aí quando ele tiver condição de jogo, está voltando o Danilo. É apostar no Marcelo Lomba agora. Só para dar um dado. O Rogério Amaral não está jogando mais. O Danilo Fernandes jogando. Com o Danilo Fernandes jogando, o Inter tem quase 50% de aproveitamento do Brasileirão do ano passado. 46, uma média de 49. Uma média de 0,89. Sem o Danilo, o Inter tem uma média de 9% de aproveitamento e sofreu 1,5 gol em média por partida. É a perda significativa. Em jogos que o Inter perdeu com o Danilo, ele evitou que fosse uma catástrofe, porque tem jogo que o Inter perdeu por 1-0, 2-1, que seria muito maior se ele não tivesse. Mas hoje é Marcelo Lomba que joga. Isso. E vai continuar jogando. E joga também Carlinhos hoje. E o Edenilson estreia. E tem uma outra coisa só para... Que horas que é o jogo? 9h30. Num jogo como o de hoje, que o Inter vai jogar tentando pressionar o Cruzeiro, o Danilo Fernandes, além da questão dele, que a gente já falou aqui uma vez com o preparador de goleiros do Inter, né? A questão dele jogar adiantado, o Lomba não joga assim. Então o Inter vai ter essa outra... Só um detalhe, se quisesse usar um goleiro com ritmo, ele seria o Kehler, que está jogando a terceira divisão. Com o Lomba no gol, o Inter desceu, né? É o chama-gol. Falavam muito do Muriel, que vem treinando separado. Muriel. O Lomba é chama-gol. Termina no mês que vem, isso, né? E não vai renovar, não tem nenhum vínculo, o Inter não quer mais ele. Ontem foi perguntado sobre isso, Roberto Melo disse que vai encerrar o contrato e ele deu. Eu acho curioso ninguém ter se interessado pelo Muriel. E ele não quer o Inter. Ele não quer o Inter. Mas não tem por que querer. Mas ele tá... Não, mas não é de hoje. Sim, claro. Não é de hoje. Mas daqui a pouco ele vai ter que voltar a estudar, se ele não acertar com ninguém, né? Mas ele deve acertar com o Bahia não liberado. Quis ele. O Bahia não quis e ele foi bem no Bahia. Ele não foi mal. Mas liberado ele deve acertar com algum clube aí. Bom, mas esse jogo Internacional e Cruzeiro hoje à noite no Beira-Rio, 21h30. Trocou de horário isso. Não é o jogo. Nós vamos amanhã aqui analisar e debater esse dito, não sei se vai ser dito novo Internacional, né? Com essas mudanças aí, principalmente do Edenilson. César, obrigado mais uma vez aí. Obrigado, venha sempre, o Bavaresco também. Só convidar. Aí o Forcolém hoje já disse, o Bavaresco está vindo mais que o Davis Wagner aqui, vai ficar de titular nessa posição. O Bavaresco aqui no programa. E tem uma participação melhor. Até amanhã, obrigado. Fortunati.com é um programa de entrevistas apresentado por José Fortunati, exibido pela TVU às terças e quintas-feiras, sempre às 21 horas. O programa apresenta como convidados lideranças ligadas às áreas da política, cultura, economia, negócios, comunitária, sindical e entretenimento, procurando refletir sobre as suas realidades e seus impactos diretos na vida dos gaúchos. Fortunati realiza um bate-papo com os convidados de forma que a conversa flui naturalmente, sendo as questões abordadas de maneira leve, entretanto aprofundadas. Todos os sábados à noite, às 10h30, eu apresento o programa Vencedores, que conta histórias
de empreendedores aqui do Rio Grande do Sul. Eu conto com a tua audiência. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. A DOCS é uma clínica odontológica multidisciplinar que oferece a você